Amém? Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os amados podem se sentar. Irmãos, eu trago um abraço do bispo, né? Tive com ele, obrigado. Tive com o bispo pela manhã e EBD, né? Com os irmãos aqui também. E tivemos ali uma palavra abençoada, né? Eu falei para ele pela manhã que estaria aqui com a igreja nessa noite. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar junto com o povo que vai subir para a glória. Amém. Amém. A minha amada, né? A minha esposa amada não pôde vir. Tivemos aqui ontem, mas hoje ela não amanheceu muito bem, de saúde, mas eu creio que Deus já visitou e ela já está curada em nome de Jesus. Eu tenho fé, né? E eu tenho meu bebê, meu anjinho está aqui, né? Fica de pé, meu anjo, por favor. É a minha filha, né? É um tesouro. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Amém. Ela está aqui. O meu filho, ele está em outra igreja e ele está trabalhando, não foi possível estar. Está aqui o meu futuro genro de Peri, é servo do Senhor, congrega em outra igreja, é levita lá. Deus tem nos dado esse rapaz para andar conosco e eu creio que a família de Deus tem só crescido e a minha, que pertence ao Senhor, vai crescer ainda mais. Logo, logo eles podem se sentar. Logo, logo eu creio que eles estão casando. Logo, logo vem os netos. Eu sou novo, bonitão assim, mas eu tenho uma neta já de 10 anos. Qualquer hora nós vamos trazê-los aqui, família toda. O rapaz já pregou aqui, né? E é isso, irmãos. Eu quero, sem delonga, que os amados possam abrir a palavra do Senhor. Quero abrir aí em Efésios. Irmão, como esse texto tem falado ao meu coração desde que o pastor me convidou para estar aqui com os irmãos. Eu quero ler a partir do 3. Eu vou ler aí na NTLH. Às vezes dá uma divergência com o texto aqui, mas é a mesma coisa. Todo mundo aí, com a espada na mão. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte, e Cristo o iluminará. Amém? 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 Aleluia! Irmão, como eu estou em casa, né? Como eu estou me sentindo bem. Os irmãos falaram aí do louvor. Eu às vezes me empolgo, viu, irmãos? Eu me empolgo no louvor e eu falo: opa, você está numa igreja evangélica, né? Os irmãos gostam de falar isso. Mantenha-se, né? Às vezes nós estamos de terno, né? Nós temos costume muito lá, os presbíteros, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós é presbítero. E às vezes nós vamos dar de terno e eu sento. É um privilégio sentar na frente. E eu sento bem de frente, os levitas ali, os adoradores. E ali parece que o fogo está mais, né? E ali nós começamos e de repente eu já estou. Se eu pudesse tirar até o paletó e jogar do lado, né? Esse negócio até me estourando. Mas amém, né? Nós temos todo um protocolo e nós louvamos a Deus por isso, né? Porque Deus é bom. O Senhor é maravilhoso. Ele tem nos dado esse tempo de podermos congregar junto, né, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Minha filha já abriu falando ali sobre esse tema: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tem alguém aqui que anda com sono espiritualmente? Irmão, se tem algo que nós não podemos fazer é dormir naquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero, paralelo a esse texto, eu quero ler um texto. Se os irmãos não quiserem abrir, mas se quiser abrir também, fica à vontade. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Aleluia.
Mas vamos ler o 6 até o 9, né? Glória a Deus. Olha o que diz: portanto, não durmamos como os demais. Portanto, não durmamos como os demais. Estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam à noite. Nós, porém, somos de dia. Quem é de dia aqui? É os servos do Senhor que são de dia. É nós que somos de dia. Nós que adoramos a luz. Sejamos sóbrios, sentindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus tem algo para nós. Amém. Se você for lá para o livro de Apocalipse, ele fala: aos vencedores. Aos vencedores, já te dei. A Bíblia diz que ele tem um novo nome, ele tem um novo corpo, que nós vamos andar em ruas de ouro. O apóstolo Paulo teve ao terceiro céu e diz que coisas inefáveis, coisas inexplicáveis, ele viu que Deus tem preparado para o seu povo. Glória a Deus. Irmãos, eu anseio estar com Cristo. Eu desejo ir para a glória. Eu costumo dizer que eu estou atrasado. Eu quero partir o mais rápido possível. A minha esposa fala: não fica falando isso não. Eu falo: eu estou atrasado. Eu estou atrasado porque o meu desejo é estar na glória com Cristo. Essa semana, passando no presbitério ali, uma moça que ela está voltando para a nossa igreja. Ela teve andado longe e há 20 anos atrás a mãe dela faleceu. E há 20 anos atrás eu estive no velório da mãe dela. E foi um dos motivos dela ir embora, né? A dor, a lembrança da igreja, trazer a mãe dela. Ela foi congregar em outro lugar. E ela está voltando, reconciliando não, ela está voltando para a nossa igreja, que ela estava em outra denominação. E eu pude falar para ela, falei: menina, eu estive no velório da sua mãe. Logo quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu tenho uns 20 anos até de conversão. E quando eu comecei a andar com Cristo, tinha um velório, e o bispo, né? Todo mundo conheceu o bispo Valdir? Amém. Amém? Quem não conheceu, perdeu, né? De conhecer o nome de Deus, do nosso tempo, da nossa denominação, um servo do Senhor. E eu falei para aquela moça assim, eu falei: jovem, eu tive o privilégio de estar no velório da sua mãe. Falei: quando eu vi o bispo falando com aquela mulher, novo convertido, aquilo já tinha brilho nos meus olhos, de saber que Deus tem preparado um lugar, e esse lugar é o céu. E eu olhei para ela e falei assim: jovem, quando eu vi a sua mãe naquele caixão, o bispo trouxe uma palavra, aquilo entrou tão grande no meu coração que eu falei assim: Senhor, eu queria ser essa mulher que morreu, porque a certeza do que o bispo falou é que aquela mulher já estava no colo, nos braços do Senhor. Eu falei: é isso que eu quero. Quando eu partir, eu quero essa certeza. E às vezes alguém fala comigo, mas alguém que anda comigo, os meus amigos, você não pode falar isso. Eu falei: eu tenho a certeza da minha salvação. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou pecador, mas a graça do Senhor está sobre mim, e eu tenho a convicção do reino. Eu tenho a convicção que eu vou para o céu, porque o Senhor me perdoa. A Bíblia diz que Ele joga e lança no mais profundo abismo os meus pecados. E eu quero dizer para a amada igreja: não tenha pecado de estimação. Eu costumo dizer lá na nossa denominação que pecado na vida do crente tem que ser acidente de percurso. E é assim que nós andamos, de glória em glória. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, não há um justo sequer, porque todos os pecados destituídos estão na presença de Deus. Assim somos nós, certo? Um dia longe, mas eu aceitei, porque Cristo, a Bíblia diz lá no Éden, diz que nasceria da mulher aquele que pisaria na cabeça da serpente, aquele que os pecados foram imputados sobre ele. Ele foi para a cruz do Calvário e ele morreu por mim e por você. E hoje nós temos a certeza da salvação. Lá em João 12:1 diz: todos aqueles que o aceitarem e crerem que Jesus Cristo
é o Senhor. Esse sim será salvo. Todo aquele que crê e for batizado, amado, eu creio, eu aceitei Jesus, desci nas águas, vivo com Ele, ando com Ele. Irmãos, eu não sei se eu já disse isso aqui. Eu falo com os meus alunos pela misericórdia, nós dar aula lá na EBD, os jovens, esse mês que vem a gente está dando aula novamente. Irmãos, eu falo assim, o para-brisa do carro é muito grande. E esse, às vezes, é o mundo, o para-brisa. Mas na vida do crente tem que ser o contrário. O para-brisa é o céu e o retrovisor é o mundo. De vez em quando nós olhamos para o mundo, porque o nosso foco é o céu. Glória a Deus! Amém? Irmão, quando eu olho, eu fico focado. Sabe por quê? Paulo fala, eu deixo as coisas que para trás fico e prossigo para o alvo, aquele que vai me levar à vida eterna. Jesus vai me levar, vai te levar. Nós temos um lugar, porque Jesus diz, eis que eu te digo. Jesus fala assim, eu vou para o Pai. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. Aonde eu estiver, buscarei vocês para mim mesmo. Jesus disse que vai nos buscar, mano. E eu falo todos os dias, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho nada mais. Quando eu era pequeno, eu almejei algumas coisas pequenas, 12, 13 anos. Esses dias eu falei com um pastor, aquele pastor que nós tivemos lá, aquele pastor rico, que ungiu a cidade de avião. Oh, glória! Ali tem dinheiro, irmão. Um homem que deu um testemunho. Eu falei, pai, esse tem, tá vendo tudo. Fui conversar com ele, e algo que Deus fez na vida dele, Deus fez na minha, uma proporção menor. Mas porque eu preciso pedir, irmão. Às vezes tem que pedir mais, vamos pedir mais, aí recebeu mal, eu pedi mesmo, mas tudo que eu pedi, Deus me deu. Eu era novo, falei, Senhor, com 35 anos eu quero uma casa. Eu quero uma mulher, eu quero uma casa que tenha asfalto, eu quero um telefone, que telefone, quem sabe aqui, antigamente era, né, casa com asfalto era a coisa mais difícil. Eu falei, eu quero um carro na garagem, e eu quero 2 filhos, um homem, macho, então eu falei, um macho e uma fêmea, como se fosse animal, deitado, então, olhando para o céu, deitado, meu pai tinha um bar, né, pouca gente sabe disso, e eu deitei para o céu e olhei e falei para aquele senhor lá, pastor. Falei, igualzinho Deus fez, que o Senhor fez comigo. E quando eu fiz 35 anos, Deus me lembrou do meu pedido. Irmão, que coisa maravilhosa. Ele falou, você tem tudo que você pediu. Glória a Deus. Irmãos, eu olhei assim, e eu tinha 2 motos além dos carros. Eu olhei as 2 motos, uma RD e uma RDZ. Quando eu vejo a RD na rua, eu lembro disso. Sabe o que é a RD, aquele jovem, deixadas bem bonita mesmo, né? Aquele barulhinho bem gostoso para quem gosta de moto. E a Santa é uma beleza. Fecha a cabeça da namorada. Antigamente, né? A minha esposa andava comigo e ela todo dia ela reclamava. Eu falei, mas eu gosto desse tipo de moto. Irmão, Deus deu 2 motos. Que benção, que maravilha. Senhor, é o Senhor nosso Deus. Sonhe e ouse sonhar, amado. Sonhe e ouse sonhar. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Amém? Irmão, se você não tem pedido, meu irmão, se você não sonha, você tem um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Tudo que está no céu é dele, tudo que está na terra é dele, tudo que está no ar e tudo que está no ar pertence ao Senhor. É dele toda a plenitude. Diz lá no Salmo 24:1, tudo que está sobre a terra pertence ao Senhor. Por isso que às vezes eu digo e olho e falo, Senhor, eu sou teu. Né? Eu sou um bom mordomo. Tudo que é meu, que eu acho que é meu, eu tenho um probleminha com o eu, né? A minha esposa às vezes briga, ensinando, né? O caboquinho, durezinha eu falo eu, e é nós, né? Às vezes nós esquecemos. Mas sempre quando eu estou orando, eu falo, Senhor, tudo é teu. Glória a Deus. Tudo é para a tua glória. Tudo que é meu é teu. Às vezes eu não gosto, que é para dar, que é para doar, que é para fazer, mas se o Senhor falar claramente a esse ouvido aqui tampado, eu não tenho problema de doar, de dar, de abençoar, porque eu sou abençoado. Pensa no nome abençoado, né? Às vezes eu falo na igreja, minha esposa fala, me fala isso, doutor. Ainda bem que ela não está aqui hoje, né? Por um lado, o patrão fica gravando. Aí eu falo assim, gente, eu acho que Deus gosta mais de mim do que dos outros. Porque Deus tem um carinho muito grande por mim, né? Eu me sinto assim como Davi, as meninas dos olhos do Senhor, o dodói. Quando alguém mexe comigo, eu falo para ele, não mexe comigo não, não mexe não. Sabe por quê? Se você me
invocar, e eu invocar o meu Deus, eu não vou falar dessa experiência, não. Gente, Deus gosta mesmo de mim. Um dia eu falei com um cara, eu falei, deixa eu te falar um negócio, aconteceu isso com um cara que fez comigo. E eu não pedi muito, não. Só falei, rapaz, você está vendo aí o que ele está fazendo. Irmão do céu, eu tive que orar. Porque a Bíblia diz que a ira pertence ao Senhor. Mas eu quero entrar na minha palavra, senão eu não vou, e eu quero ir. O apóstolo Paulo, quando fala, não vamos ficar dormindo. Paulo, quando está falando isso aqui, ele não está falando para você sair da cama, não. Já viu gente preguiçoso que fica na cama? A minha cama deve ter espinho. Não pode. Porque como eu gosto de levantar cedo. A princesa aqui levanta 4 e pouco da manhã para trabalhar. Trabalha numa grande empresa na nossa cidade. E 4 e pouco ela está de pé. E eu vou levantar e ver o rostinho dela. E abro o portão, né? E assim tem sido a nossa vida. E eu vou fazer o quê? Com luta, porque nós temos uma briguinha dentro de casa. A mulher vem pra cá, não fica, né? Irmãos, eu gosto da palavra de Deus, eu amo, é o tempo que eu tenho, né? Às vezes ela sai, a esposa fica deitada, de me debruçar na palavra de Deus, de estar ali, lendo, pesquisando, vendo alguma coisa, para Deus falar comigo. Eu preciso disso. Então, é o que nós precisamos. Mas, quando Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui para não dormir, quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas estão num sono profundo? Quantas pessoas, na vida espiritual? Quando Paulo está falando aqui, é na vida espiritual, ele deixa de orar, ele deixa de jejuar, ele deixa de ler a palavra. Tudo isso é alguém que dorme. Irmão, nós precisamos estar acordados, porque Deus tem algo para aqueles que o quê? Aqueles que o buscam, aqueles que o servem, aqueles que têm prazer em estar na tua presença. Você conversa com um homem de Deus, conversa com um jovem, um povo da igreja, a boca deles tem futebol, a boca deles tem política, a boca deles tem tudo que há, carros, mas não se fala daquilo que é prioridade, não se fala de Deus, não se fala da palavra. Sabe por que estão dormindo, estão lameados, estão entrelaçados com o mundo que já está ali no mundo tranqueado, coisas ruins que têm acontecido no mundo, e as pessoas, você abre o celular, os grupos, que às vezes eu tenho uns grupos aí que é de trabalho, eu preciso estar nele, quantas coisas eles mandam de política. Irmão, a nação tem o rei que merece. A Bíblia diz lá em Romanos 13:1, diz que toda autoridade é delegada e ordenada, dada por Deus. Se nós temos um político aqui, às vezes alguém concorda, às vezes alguém discorda, mas eu quero te dizer, se ele está lá, é porque Deus pôs, é porque Deus permitiu, e assim será. Se a igreja for perseguida, nós seremos vencedor, porque a nossa vitória não está nos políticos, a nossa vitória não está nesse mundo, a nossa vitória já foi declarada em Cristo Jesus. Eu sou vencedor, porque Jesus morreu por mim, já me deu a vitória, já declarou, e eu sou vencedor. Eu sei, pode vir uma perseguição para a igreja está dormindo, quem sabe não é por isso. Gente, você olhar a palavra de Deus, 70 anos na Babilônia aquele povo ficou preso, 70 anos aquele povo ficou cativo. Deus usou o ímpio para pegar o seu povo e levar para a Babilônia, e eles ficaram 70 anos. Deus estava dormindo? Não, a nação de Israel estava pecaminosa, e por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Amém? Amém. Irmãos, eu, quando era jovem, eu andava de ônibus. Mas andei, porque eu tive minha primeira moto com 13 anos de idade. Com os 12 anos de idade, eu tinha carteira registrada. Com 7 anos de idade, eu vendi picolé. Com 8 anos de idade, eu tinha um carrinho de picolé só meu. Eu trabalho tem muitos anos. Está no meu sangue. Eu tenho prazer de trabalhar. Hoje nós mexemos com pneu. Eu trabalhei numa empresa há 14 anos. Hoje nós mexemos com pneu. Eu tenho o privilégio de ter um filho que trabalha comigo. Irmãos, e nós conversamos, sabe de quê? De Deus. Ele é líder de nova célula. Tem muita gente que cuida. Toda hora passa lá. Toda hora. Então o nosso assunto é o quê? É Bíblia, é
é céu, e agora ele está fazendo uma teologia aí. Então todo dia nós conversamos sobre a palavra de Deus. E eu, quando era jovem, eu andei de ônibus, eu queria dizer para os irmãos que eu cochilava, cansado. Eu trabalhava muito, né? Eu trabalhei numa empresa de office boy, eu entregava verdura de bicicleta na época. Então eu pegava o ônibus até. Então era para me tirar um cochilo, que eu ia para o colégio. Eu acordava muito cedo e eu ia estudar à noite. Então encostar, quem anda de ônibus aqui, encostar a cabeça no vidro é gostoso, parece, é bom, né? Parece que dá um descanso. Quando eu vejo alguém dormindo, que capina, né? Na nossa cidade tem muita capina, eles fazem obra, eu vejo os caras dormindo. Hoje eu não dou conta de dormir de dia. Tem esse tempo, trabalho por conta. Como é que eu posso dormir? Não posso. Eu não tenho esse luxo. Eu costumo almoçar de pé. Quando eu estou muito atrasado, na minha casa tem um ventilador de teto, eu como debaixo do ventilador, que eu vou comer mais rápido, apavorado. Eu sou meio apavorado. Eu gosto de sentar. E geralmente nós comemos na firma, né? A esposa traz, nós comemos em restaurante, comemos de marmita, nós não tem muito. Mas nessa época aqui eu cochilava. Eu cochilava. Agora eu quero trazer para você o que é um cochilo espiritual. Será que tem alguém no nosso meio que está cochilando espiritualmente? Será que tem alguém no nosso meio que está levando a vida, a Deus dará, a vida espiritual, a vida com Cristo? Ele tem dado alguns cochilos, como eu cochilava. Irmãos, nós que temos o desejo e almejamos estar com o Senhor no céu, um dia nós não podemos dormir espiritualmente. Nós não podemos vacilar. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, e ele quer nos levar ao fracasso. E se nós não ficarmos atentos, e se nós cochilar, o diabo vem e nos traga e nos leva para o mais profundo abismo, junto com ele, porque vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que todo aquele que não foi encontrado no livro da vida vai ser lançado como anticristo, o diabo, nas profundezas do inferno, e vai amargar eternamente. Sempre quando eu digo para alguém o que é essa vida, 100 e poucos anos, comparado à eternidade que Deus tem para nós. A eternidade, irmãos, é eterna. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não sabemos o que é eterno, nós não temos nada eterno. Tudo é passageiro nessa terra. Mas eu e você, a Bíblia diz que nós seremos eternos. Certo? Nós vamos partir deste mundo e vamos ter a eternidade com Cristo Jesus. Eu separei algumas pessoas que eu não quero nem que os irmãos precisem abrir, eu vou só falar de alguns jovens, algumas pessoas que dormiram. Eu separei alguns aqui, até a minha filha citou as virgens, eu separei ela também. Eu quero falar primeiramente do jovem Eutico, né? Eutico está lá em Atos 20, versículo 9, diz assim: estando certo jovem no nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o intenso discurso de Paulo, que foi levado morto. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele chegou na cidade de Troade, e ali ele estava para trazer a palavra. Diz ali no texto que ele iria pregar até meia-noite. E Paulo começa a pregar. A Bíblia diz que era o terceiro andar da casa, o lugar alto, e havia um jovem que estava na janela. Irmãos, quando eu ministrei uma vez, eu ministrei sobre isso, né? Sobre estar na janela. Muitas vezes os crentes estão na janela, com os olhos. Lembra quando Davi foi para a janela? Janela é um lugar perigoso. Janela é o mundo. Às vezes nós colocamos os olhos no mundo. Mas trazendo para Eutico aqui, esse jovem, ele estava num lugar que não era para estar dormindo. A palavra de Deus diz que Paulo estava naquele lugar, não era um lugar de morada de Paulo, ele estava ali de passagem na igreja de Éfeso. Ele estava dando uma palavra. Eu imagino toda a igreja reunida, todo o povo reunido, tendo Paulo. Quem era Paulo, irmão? Na época, né, para nós até hoje, que privilégio que esse rapaz teve. Às vezes os nossos jovens cochilam, não entendem o que é a palavra de Deus, e às vezes vem para este lugar e vem dispersos, não pensa que a palavra de Deus é tão poderosa.
porque é nesse lugar que Deus fala, nesse lugar que Deus quer que você ouça Ele. E aquele rapaz, ele cai do terceiro andar, a Bíblia diz que ele morre. Paulo vai ali, aquele rapaz é ressuscitado, Paulo volta, e depois desse tempo, Paulo prega até de manhã. Irmãos, que importância que tinha, como aquele rapaz podia estar dormindo. Uma palavra tão maravilhosa que deveria ser essa de Paulo falando ali àquela igreja. Mas eu quero falar também de um homem que muitas vezes eu olhei ele representando o próprio Cristo, que foi Sansão. Sansão, ele, se você comparar a vida de Sansão, lembra muito a vida de Cristo, né? Sansão veio para libertar o povo de Israel. Sansão era nazireu, ele não podia beber bebida alcoólica, ele não podia cortar o seu cabelo. Deus tinha algo peculiar, falou com a mãe dele quem seria ele, que ele seria o libertador, assim como Cristo. Há muitos anos atrás eu comparei a vida de Sansão, comparei a vida do próprio Cristo, das mães, né, do pai, e aqueles homens, né, aquele homem, ele foi alguém peculiar que Deus apresentou para a nação, para salvar o povo de Israel. Mas aquele homem, ele fez o quê? Dormiu. Irmãos, olha o que fala em Juízes. Então ela quem? Dalila, né? Então ela fez dormir sobre os seus joelhos. Irmãos, quantas pessoas estão encantadas com o mundo, encantadas com mulheres, mulheres encantadas com homens do mundo, homens que, podemos dizer no linguajar popular, que não é do seu bico, homens que não têm a mesma fé que você, homens que não devem estar contigo. Nós não podemos fazer laços desse tipo com o mundo. Mas Sansão, ele era separado. A Bíblia, naquela época os juízes, né, na época de juízes ali, ele ouvia, né, o que Deus tinha para ele, que era perigoso ele casar com aquele povo estranho, estar envolvido com aquela mulher que não era mulher do povo de Deus. Aquela mulher pôs ele sobre os joelhos e o chamou o homem e raspou as 7 tranças do cabelo dele e começou a afligir e retirou toda a força. A força de Sansão, muitos dizem que estava no cabelo, mas a força de Sansão estava na obediência a Deus. E ele foi se entregando, ele foi se entregando, ele foi se entregando a um sono profundo. Aqui diz que ele dormiu e adormeceu no colo daquela mulher. E por várias vezes ele enganou ela e por fim ele deu, vamos dizer que era o cabelo. E aí ele sofreu tudo aquilo que a palavra diz. Ficou cego. A Bíblia diz que ele morreu, foi morto. Ele levou milhares de pessoas com ele, mas o propósito pelo qual Deus tinha para ele não foi cumprido. E aí eu fico pensando, quão glorioso é Cristo. Jesus no Calvário ele fala assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Deus não afastou. Jesus foi até o final. E por isso nós temos vida, e vida essa com abundância hoje. Temos a certeza da salvação, porque Jesus foi até o final. Ele foi obediente à morte de cruz, porque Jesus foi obediente. E Sansão, ele não foi obediente, ele dormiu, ele vacilou, ele deixou-se levar pelas belezas do mundo, pelas belezas naturais, pela qual Deus colocou no mundo, e ele pagou um alto preço. Irmãos, quantas pessoas estão pagando um alto preço? Por quê? Porque não tem obedecido ao Senhor, não tem dado valor devido à palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero falar aqui agora sobre as 10 virgens que a minha filha falou. Sabe o que eu acho mais interessante das virgens? São 10 virgens. As virgens falam sobre a noiva esperando o noivo, certo? Só que não é o mundo, está falando que é a igreja. Irmão, quando eu vejo 10, 5 é 50%. Eu confesso para os amados que eu assusto com essa palavra. A palavra basicamente está dizendo que uma igreja vai subir só 50%. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque estão dormindo. Olha o que a palavra diz: tardando o esposo. Ou seja, Jesus tem demorado? Tem. Eu ouço que Jesus vai voltar desde pequeno. Meu antigo sogro faleceu, Deus levou, recolheu. É um dos meus pais na fé, para que eu pudesse descer nas águas. Muita gente orou por mim.
E eu louvo a Deus por cada um, né? E eles não quiseram, as meninas, as virgens não quiseram esperar. Quantas pessoas você conhece que passou nessa igreja, que passou na sua família e hoje não serve o Senhor mais? Deixou o seu azeite secar-se, não quis encher, não quis saber de Deus, desistiu, dormiu, cochilou, está lá fora, o inimigo o traçou, o inimigo levou para mais longe. E hoje, irmãos, eu tenho gente dentro da família, serviu o Senhor, pulava, falava em língua, bênção de Deus, hoje está no mundo, bebendo, literalmente, viciado nas coisas dos prazeres da carne. Se você pegar lá em 1 Timóteo, lá, as coisas da carne, se você for para Gálatas, né, 5, você vai ver os frutos da carne, né? A obra, não frutos não, né? A carne é as obras da carne, certo? Aonde nós precisamos de procurar o quê? O fruto do Espírito. Irmãos, eu preciso almejar mais e mais o fruto do Espírito e abandonar mais e mais o quê? Aquilo que é carne. Porque senão eu vou fazer como as 10 virgens, as 5, né? As nércias lá, vou deixar que as minhas candeias, os meus azeites se esvaziam. E nós precisamos encher. Irmãos, nós temos Jonas, né? Jonas, olha o que fala lá, o capitão dirigiu-se a ele e disse: você pode ficar aí dormindo? Como você pode ficar aí dormindo? Aonde todos no navio estavam pedindo ao seu Deus, Jonas estava cochilando. O navio, para naufragar, Jonas dormia. Irmãos, às vezes a sua casa está perecendo, às vezes os seus filhos estão perecendo, indo para as drogas, estão se perdendo, estão abandonando o Senhor. E você está fazendo o que? De mãos cruzadas. Vai para a guerra, vai guerrear. Jonas, em vez de fazer a vontade de Deus, ele estava fugindo da presença do Senhor. Foi preciso Deus fazer algo, né? Falar mais profundo lá no mar, usando um grande peixe para engoli-lo, para trazer ele, para que ele voltasse ali e pregasse ali. E eu acho aquilo maravilhoso, porque aquela cidade, uma cidade que havia recebido uma palavra de morte, aquela cidade se volta, aquela cidade se recua, jejuma, e Deus faz proeza no meio daquela cidade, porque o nosso Deus é bom. Mas, e por último, nesse contexto que eu estou falando com os irmãos aqui, nós temos os 3 amigos de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus, ele tinha uma multidão, mais de 500 pessoas. Jesus tinha os 12, né? Só que Jesus tinha 3, amém? Pedro, Tiago e João. Jesus, quando estava com esses 3 homens, Jesus pegou eles, ele foi para o Getsemane e falou: vem cá, galera, vocês 3. Os outros podem até ficar, mas vocês 3 vem cá. Vou lhe orar, a minha alma está angustiada. Irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, eu falo: Senhor, não tem condição. Os caras andavam com o Senhor, sabiam que o Senhor era o próprio Deus. Eu estava vendo hoje, quem aqui já viu The Chosen? Poucos, né? Poucos. Não viu, Daniel? Meu Deus, mas procura ver. Eu passei essa tarde chorando. Minha filha foi já almoçar fora. Eu fui ver a passagem da mulher do fluxo de sangue, e eu não tive como chorar o capítulo inteiro. Falei: Deus, que maravilha, que privilégio tivemos de si, que privilégio ter Jesus pertinho, né? Eu vi o Luiz Hermínio um dia pregar que as pessoas que querem ver chegar lá no céu, querem perguntar algumas coisas para os apóstolos, e ele falou o seguinte, que eu achei interessante. Ele falou assim: os apóstolos vão perguntar para nós como é ter o Espírito Santo, o próprio Deus, dentro de nós. Amém? Eles andaram, o Senhor ministrou isso no meu coração, me fez lembrar daquilo que o Luiz Hermínio falou. Porque eles andaram e comeram com Jesus fisicamente, né? Eu imagino na série, nesse que termina, que é o capítulo 5, que é da mulher samaritana, mulher de fluxo de sangue, eles
terminam nadando, brincando como homens comuns. Jesus era um homem comum, porque quando os discípulos param de orar ali, quando Judas vem, os homens perguntam quem é ele? Estavam todos ali. Jesus era um homem comum, como os discípulos, vestia igual a eles. Eles eram, e o filme, né, na verdade a série, se você não viu, veja, saiu a terceira temporada do cinema, nós tivemos lá para ver a terceira temporada, só teve duas e foi magnífico, maravilhoso. Como alguém, você vê esse negócio de Davi que eu nunca vi, né? Traz uma novela e traz, o que vende? O que vende na internet hoje? Pornografia? Vende. O seu jovem sabe que o que mais vende é isso, né? Então você fazer uma novela que vende, um amor, um romance, se não tiver um lance, um algo, não vende, né? Mas alguém usado por Deus, né, lá nos Estados Unidos para lá, fez uma série, A Luz da Bíblia, magnífica. Eu quero deixar aqui, alguém um dia, eu fiz um curso na igreja fora, o pastor falou, eu escrevi, cheguei lá em casa, fiquei na Netflix, eu olhei e fiquei maravilhado. E hoje eu tive a oportunidade de ver essa mulher de fluxo de sangue, eu fui às lágrimas, já fui algumas lágrimas em todos, mas Deus me levou a imaginar como aquela mulher sofreu, como as pessoas estão sofrendo, irmãos, e nós às vezes não fazemos nada para que possamos ajudar. Muitas das vezes nós estamos de mão dada está muito bom servir o Senhor. Às vezes quando nós andamos de mão dada com o mundo, é o tempo que nós estamos dormindo. Espiritualmente nós estamos cochilando. Eu quero te dizer, em Efésios mesmo, aqui em 6, fala sobre a armadura. Nós precisamos nos revertir da armadura. Nós não estamos aqui de passeio, não. Nós estamos em uma guerra. O nosso adversário não dorme. Todos os dias, incansavelmente, ele tenta destruir a família. Ele tenta minar a minha vida. Ele tenta minar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não desiste. E muitas das vezes nós desistimos, cochilamos no volante. Um dia, quando eu estava pregando sobre esse Eutico aqui, né, tivemos a oportunidade de estar numa igreja fora de Uberlândia, e o pastor nos convidou e eu trouxe a palavra do Eutico. E eu falei, irmãos, quando eu um dia cochilei no volante, eu podia ter matado a minha família. E eu trouxe isso para a vida espiritual. Nós fomos daqui para a praia, chegamos na praia, nós fomos de carro. E eu falei assim, vamos à noite, porque a noite é mais tranquila, mas eu não sou acostumado a dirigir à noite, eu não gosto. Mas naquela época, né? Falei, vamos de noite, nós chega lá de dia e vamos aproveitar mais. E no meio do caminho, quando deu ali para Dom, meia-noite, 1h, o som bateu, não tinha o Monster, não conhecia o Red Bull, muito menos Ribite, né? Certo, isso aí eu nem sei o que é isso, só vi falar. O que eu conhecia era a Coca-Cola e o café, que eu não bebo, mas eu falei, vou tomar um café, né? O som bateu, o que eu fiz? Eu saí do carro, parei num lugar escuro e pulei, a minha mulher tinha levado uma garrafa de café e eu tinha levado muita coca, eu misturei os dois, joguei uma água gelada que tinha na cara. Sabe por que eu não podia dormir no volante? Porque a minha família estava comigo. O meu tesouro, aquilo que eu prezo mais, os meus filhos eram pequenos. Eu não podia deixar aquele volante assim, aquele sono. E eu trouxe isso para a minha vida, sabe por quê? Porque eu não posso dormir como pai. A minha esposa não pode dormir como mãe. Nós temos que guerrear contra o nosso adversário. Nós não podemos cochilar. Na direção da nossa família. Eu e você precisamos estar atentos. Se você está dormindo, você acorda, desperta, porque a morte espiritual vem. Mas nós temos que sacudir, como eu fiz aquele dia, molhei o rosto, falei, irmão, você quer ver que deve dar um remédio para pessoas dormir hoje? Vou dar remédio? Lê a Bíblia. Pega a Bíblia para ler, você vai ver o som vir bater. Você fala, ei, demoninho, é o demônio, é o seu adversário. Às vezes você vai ver uma série, você vai ver um filme, você fica despertado, mas você pega a palavra de Deus para ler de madrugada, à noite, vem o som, você não lê nem 2 páginas, você vê o som no bate. Irmãos, é o diabo, é o nosso adversário, tentando minar as nossas forças. Vai lá, lava o rosto, fala com o Senhor, fica de joelho, fica de pé, lê para lá, lê para cá, mas o que? Desperta, porque aquilo que é importante, aquilo que Deus quer que você faz, você não pode dormir, principalmente
existe se você é uma pessoa só, né? Você tem o dever de cuidar de ti mesmo. Lembra quando Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, cuida de ti mesmo. Irmãos, nós precisamos cuidar de. E os nossos? Nós que temos filhos pequenos. Eu tenho netos, netos de 10, de 2. Nós precisamos o quê? Pagar um preço de oração por eles. Nós precisamos cobrir os seus filhos, a sua casa é coberta de oração. Às vezes o homem, né, negligencia e deixa com a esposa. E muitas das vezes nós falamos no curso de casais, é nós que vamos prestar, nós iremos prestar conta da nossa casa, da nossa família ao Senhor. Lembra quando Deus chamou? Ele não chamou Eva, ele chamou o homem. Lembra? Deus vai te chamar. Às vezes nós somos omissos e deixa só que a esposa ora. Então nós precisamos pagar preço de oração. Se o casal unir, oh glória, Forte. aí não tem para ele, o inimigo, que ele vai cair. Então nós precisamos orar com o nosso cônjuge, precisamos pagar um preço de oração, precisamos estar juntos, numa unidade, porque aonde há unidade, Salmo 133, Deus ordena a bênção, amém? Então temos que andar em unidade. O corpo de Cristo, o povo de Deus, só vai vencer o maligno. Os dias ruins é na unidade, é na unção, é pagando preço. Mas eu quero deixar aqui 3 valores para que você possa seguir, para que você possa buscar, para não cochilar no volante da vida que te leva ao céu. 3. A primeira é a leitura da palavra. Eu quero dar uma experiência de cada uma delas que eu tenho vivido. A segunda é uma vida de oração. E a terceira é uma vida de santidade. Mas não é fácil. Essas 3 é as 3 que vai te manter acordado. Quando eu usei o café, quando eu usei a Coca-Cola e quando eu usei a água gelada no rosto, era com a vida física, o corpo físico estava dormindo. Mas se eu quero conduzir a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, do meu neto e daqueles que estão ao meu derredor, pela graça e pela misericórdia, nós lideramos o céu há mais de 18 anos, nós estamos em céu. E quero crer que logo, logo essa igreja vai estar em céu. Eu sei que vocês trabalham levando a arca, né? É bênção, não é bênção. Como é bom estar em unidade. Eu conversei com um outro pastor de uma outra denominação, no meu emprego, e ele falando sobre célula, vivendo aquilo de célula, vivendo aquele primeiro amor de célula. Eles estão começando agora. E eu falei para ele, pastor, eu já tenho algum tempo que eu estou em célula e já vi muita coisa, já vi Deus operar muita gente. Por fim, agora por último, a discípula nossa que foi ganho num projeto Maná, tem um projeto Maná no Planalto que distribui verdura, né? E eu venho andando nesse projeto já há alguns anos. Eu comecei carregando verdura no Ceasa, comecei distribuindo. Hoje nós repartimos pelas células, a verdura é repartida por célula, um trabalho leve, e tem dado fruto. E hoje nós, os presbíteros, trazemos uma palavra nesse projeto Maná. E nós ganhamos uma vida lá, uma pessoa que era espírito, uma pessoa que pegava verdura só do lado de fora, foi ouvindo a palavra. Eu digo lá que não só o alimento físico que elas vêm buscar, mas ela tem o alimento espiritual, que é Cristo, que é aquele que desceu do céu, que é o pão vivo, é aquele que tem a eternidade. E fui falando, e eu não sou eu, os amados foi falando, os irmãos de célula. Por fim ela entrou para dentro da igreja, e ela entrou, e eles direcionaram ela para a nossa célula, e pela misericórdia, pela graça de Deus, ela foi ganha por Jesus. Senhora, uma pessoa que amava Cristo como eu nunca vi alguém amar, amava a igreja, provavelmente uns 70 anos, e por fim agora ela me deu muito trabalho, muito. Pensa, não? A minha célula era 7h30, 6 horas eu estava em casa, quando eu morava perto. Eu tinha nem tomado banho. Eu chegava, ela estava lá. Ah, amado, eu já cheguei. Eu falei, então filho, senta aqui, mano, nós vamos tomar um banho. Minha esposa tem costume de orar, ora ali pelas cadeiras e tal. Mas ela já vinha, não, eu vou ficar aqui na cozinha mesmo. Uma benção, uma mulher, uma benção.
brigava comigo para eu não visitar ela, mudou para um lado, mudou para o outro, mudou para longe da igreja. Quem tinha que buscar ela? O líder. Quem que era o líder? O bonitão aqui. Eu e a amada, pagando preço de buscar. A vida inteira que ela teve célula, não sei quantos anos ela andou conosco. Buscava para a célula, buscava para o culto, levava para o culto. A igreja dava cesta de verdura para ela, levava a cesta. Ao irmão que distribuía falou: Valdir, ela não pegou a cesta. Tem como o irmão levar? Eu falei: tem. Lógico que tem. Aí eu levava, e ela me cobrava, a cadeira não pegava, não dava no dia certo, ela me ligava. Então eles falavam: não tem nada, tem que trazer a cesta urgentemente. Cara, você não pode esperar até domingo, como é que faz? Tem que ir lá, abrir a igreja, pegar essa cesta. E foi vários anos. Uma vida, irmão, eu costumo dizer que ela te custa o quê? Tempo, dinheiro e disposição. Amar. Trabalho zero. De que você estiver em célula, você vai ver que você tem que amar. E você vai fazer isso dando tapinha nas costas também. É amar. E as pessoas vão ver que você ama. E ela era tão densa que nós vamos ter um acampamento água agora. Dentro do água. Que ela no meio dos irmãos, por exemplo, eu conhecia, minha célula conhecia. Nós temos aí umas 17, 20 pessoas na nossa célula, a vida inteira foi uma célula grande, né? Graças a Deus. Então quando tem o evento, ela tinha uma máquina, fica aí. Ela está passando mal, e não sei se era dela, se era um disfarce, sei que nós controlávamos ela bem. E os irmãos vinham cobrar de quem? De nós. Né, dos líderes: olha, fulano tá, o gás dela acabava, né? A igreja sempre ajudou, sempre, né? Foi bênção pura na nossa vida ela. E agora ela foi fazer uma cirurgia, poucos dias agora, deve ter uns 2 meses, né, anjo? Deus recolheu. Deus recolheu, o pastor me chamou, falou: ela, se era líder dela, você vai fazer o culto fundo, vendo ela, né? E tivemos o privilégio, né, de ouvir a família dizer, né, o quanto ela nos amava. Pessoas que eu nunca vi, falou: Dorival, você gostou do Dorival? Ela amava demais o Senhor. E lá no velório eu falei assim, o pastor, estava muita gente, né? Todo dia ela me falava assim: você que é o meu pastor. Eu amava ela muito, né? Gostava muito dela. E Deus recolheu, não passou alguém, não tinha passado, eu não tinha essa experiência de alguém que andou conosco, que caminhou conosco, ela desceu nas águas, amava o Senhor, era a primeira a ir, na hora de ir embora. E às vezes era culto em outras casas, né? Ela falava assim: você não tem casa não? Vamos embora. Eu falei: não estou conversando. Imaginei que dá trabalho, hein? Conversa com todo mundo, a esposa é muito amada, né? Conversa com todo mundo. Não vem Maria, vai ter que esperar. Eu quero ir embora. Eu falei: eu também. E era com amor, era com amor. E fomos vivendo assim até Deus recolher, né? E Deus achou por bem recolher. E eu fiquei assim, maravilhado de saber que, se eu falando com o pastor essa semana, eu falei: Senhor, o Senhor fez o propósito pelo qual o Senhor tinha na vida daquela mulher, né? Passou outras pessoas, Deus. Passou o Senhor, eu falei para ele: o Senhor tem pouco tempo de vida. O Senhor tem 65 anos. O Senhor tem vários tipos de doenças. Tem uns coração inchado, acho que era chaga. Ele tinha cateter, tinha que fazer hemodiálise, e tinha um problema que não podia ser feito. E ele andou conosco um tempo, 3, 4, 5 meses. E eu insisti para ele aceitar Jesus. Fui na casa dele, que ele subiu na cela. Eu falei: viva para o Senhor. Volta para o Senhor e viva na casa de Deus. Você vai ter uma morada eterna. Você vai carimbar o seu passaporte. Eu não tenho força. Eu falei: amado, encosta no portão da igreja. Para que lá você cai lá dentro. Falei para ele: dessa forma, pastor, dessa forma. Às vezes a minha esposa fica brava quando eu falo. Eu falo as palavras que eu falei para ele, serve para condenar ele. Porque ele ouviu muito claro, porque eu fui muito claro. Eu peguei um outro senhor que levou ele, pus a Bíblia debaixo do braço, bati na porta da casa dele, entrei e fui lá para ser duro. Pensa num cara que é um pouco duro com os discípulos. Fui duro com ele. Falei: volta para o Senhor, se o Senhor morreu hoje, você vai para o inferno. E o Senhor está prestes a morrer. Não, ele não ouviu, não passou um mês e pouco, ele faleceu. Endureceu o coração, não quis Cristo, não quis tomar posição. Irmão, nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos falar um pouco mais para as pessoas de Cristo. Quem é esse Cristo que você serve?
O que ele fez na sua vida. Testemunho aqui é bom, né? Mas nós precisamos testemunhar Cristo do lado de fora. Eu vou falar um pouco sobre a palavra que eu testemunhei uma pessoa essa semana no meu trabalho, né? A leitura da Bíblia, nós precisamos ler, né? Nós precisamos conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é mesmo que a Bíblia fala? O próprio Cristo fala: erreis por não conheceis as Escrituras. Que privilégio, irmão, a igreja que tem EBD. Que privilégio, eu fico com dó daqueles que não têm EBD. Eles vivem o que? Na miséria. Se não buscar, se não for aluno, é a mesma coisa de um aluno que não vai na escola. Irmãos, a EBD é riquíssima, riquíssima. Um aluno que foi criado, uma pessoa que é criada em EBD é diferente. Uma criança que tem na escola dominical é diferente. Essa igreja hoje, por ser grande, só tem culto, né? Eu louvo a Deus pela nossa igreja, ser uma igreja pequena, que não precisa ter 3, 4, 5 cultos, né? Porque não tem tempo cheio. Se uma igreja, por exemplo, uma igreja que tem lá no Berlândia muito grande, tem 5 cultos no domingo, não tem como ter EBD. Se o crente quiser, tem o quê? Estudar. Como vai estudar se não tem quem ensina? É difícil você estudar sozinho, porque não é humano. Agora você vai beber igual eu sentei hoje com o bispo e fiquei sentado, e aquele homem tem um dom de mestre. Quantas coisas eu aproveitei. Agora eu vou falar de mim, leigo e fraco que sou em conhecimento da palavra. Eu dou aula. Se os meus alunos pegar 5% do que eu passo, são milionários. Sabe por quê? Porque eu ensino. E eu ensino diante da verdade. Essa semana chegou um cidadão lá. E eu estava conversando com o meu amado. A nossa conversa é Bíblia, é Deus. E um jeito que nós usamos para evangelizar também, né? O cliente está lá, nós vamos falar de quê? De Deus, Bíblia. Eu ia falar justamente, ele me perguntou a pergunta dele. Ele estava remendando o pneu de um carro e falou assim: pai, nós trabalhamos com pneu, né? Temos uma borracharia de Berlândia. Ele falou assim para mim: pai, o que você vai pregar lá? Eu falei: filho, eu estou pensando em pregar o texto, né? Li o texto para ele. Estou pensando em pregar sobre que nós precisamos ser, né? Falei: nós precisamos de leitura da palavra, nós precisamos de oração e precisamos ser santidade, né? E vou falar sobre o sono, e deu o escopo para ele. Falei: vou falar de eu que dormi na janela, vou falar das virgens, vou falar, né, de Sansão e tal. De alguém que conhece Bíblia, né? Conversando com ele, sem ler Bíblia, a gente conhece Bíblia, né? Aluno da escola dominical por mais de 20 anos. Então, é fácil falar, nós dois conversamos de muita coisa da palavra de Deus. E o rapaz ficou só olhando, e queria ser usado pelo inimigo para me envergonhar. Falei: coitado, o Espírito Santo, irmão, eu não gosto de falar disso não, que Espírito Santo. O Espírito Santo, ele falou, ele vem, e ele já vai te queimar. Eu olhei e falei assim: eu quero te fazer uma pergunta, já que você é tão conhecedor da palavra de Deus. Vamos ver se você sabe. Eu falei: então manda, amado, pode mandar. Se nós não sabemos, nós temos o Google, e nós tiramos a dúvida agora. E ele falou assim para mim: você sabe que Noé pôs os bichos dentro da arca? E o Espírito Santo me falou: ele vai te perguntar quantos animais Noé pôs de cada espécie. É algo que eu ensino os meus queridos alunos. Todos que passam por mim sabem dessa pegadinha. Eu falei para ele assim: eu sei o que você vai perguntar. Você quer saber de quantos de cada espécie, não é isso? Ele falou: é justamente. Eu falei: você está querendo a resposta de 2, mas a verdade é 7 de cada espécie. E aonde é que você aprendeu que você não conhece Bíblia? Eu falei: lá em Gênesis 5:7, a Bíblia diz que Deus colocou dos puros 7 animais. Isso é quem conhece Bíblia. Você vai conversar com alguns crentes, eu não quero perguntar os irmãos, que vai falar de 2 em 2. Sabe por quê? Porque não tem Bíblia. Quantas vezes você leu ela? Que alguém que lê ela 1, 2 vezes, o dia que ele passar aqui, ele para. Ele fala, todo mundo fala 2. Por que a Bíblia está falando 7? E a Bíblia fala 7. Porque aí eu perguntei para ele, já que ele trouxe para mim, eu vou perguntar para ele. Falei: por que você acha que dos impuros ele levou 2? E por que dos puros ele levou 7? Ele falou: não sei. Eu falei: a Bíblia não fala, mas eu imagino. Ele falou: o que é? Eu falei: a Bíblia diz que nós temos que ofertar ao Senhor, primeiramente,
ele fez alguma oferta de sacrifício e tinha que ser dos animais puros. E se ele matasse uma fêmea ou um macho, essa espécie já estava eliminada. Os dois que eram impuros, vamos pôr o porco, que era impuro. Falei para ele, lá naquela região tem os que é puro, que é impuro, eu não tenho a lista, mas vamos falar do porco que é impuro para ele. Eles podiam pôr só 2, mas a vaca que era pura tinha que pôr o quê? 4, 7, né? Ele tinha que matar e ele tinha que comer. Concorda? Falei, então, irmão, olha que maravilha que é o nosso Deus. Ele proporcionou Noé fazer isso. Falei, e você sabe do arco? O arco-íris da aliança, aonde os abomináveis têm usado? Falou, vem lá, porque Deus fez uma aliança com o seu povo que não vai matar. Vai matar com fogo às vezes, mas com água Deus disse que não vai terminar. E eu, pude explanar e sair assim, vitorioso. Sabe por quê? Porque conhece a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu quero dar um testemunho aqui de alguém um dia, que testemunho de Jeová. Não sei se eu falei isso a última vez que eu estive aqui. Um cara passou essa semana, bateu muito forte sobre seitas e heresias. Quer beber, não sei se é o mesmo livro, sobre heresia. E o pastor trouxe duramente. Porque tem pessoas recebendo, pessoal que prega e acha que deve pregar mesmo, e acha que eles fazem um grande trabalho, e muito bem feito por sinal, que é pregar de casa em casa, mas às vezes eles têm distorcido a palavra de Deus. E um pastor, um dia que eu fui numa convenção, esse pastor falou assim, irmãos, um dia um testemunho de Jeová, falei, ele bateu na minha porta e falou, ei, sou testemunha de Jeová e eu queria falar com você sobre a palavra de Deus. Ele falou, meu querido do céu, eu estou esperando um homem de Deus para falar comigo, que é testemunho de Jeová, é da Bíblia, eu gosto demais. Entra, a mulher faz uma fé, o homem aqui, o outro que o parceiro dele, nós vamos falar daqui com mais vamos. Dá um café para esse, quer pão de queijo, vamos comer, vamos. Eu quero falar para o senhor desse folheto. Ele falou, não, eu não gosto de folheto não. Pera aí que eu vou pegar minha espada. Eu tenho 23 Bíblias, dizer que pegou um pacote de Bíblia, e pôs em cima da mesa. Fala, essa Bíblia que você tem aí, estava dentro da maletinha, tira ela, a sua. Perguntou para o cara, quantas vezes você leu essa Bíblia? Já que você é testemunho. O cara falou assim, nenhuma. Você não tem vergonha de falar que é testemunho de alguém e nunca leu a palavra de Deus nenhuma vez? Falou, essas Bíblias aqui, todas, eu li elas, todas. E algumas eu li mais de uma vez. Não vem falar de Bíblia comigo que você não conhece. Eu vou trazer o fulano. Falou, não, você não está apto para conversar comigo de palavra de Deus, que eu sei que é testemunha de nada. E eu quero dizer para você nessa noite, nós temos um propósito, pastor, deve trazer, pastor, esse ano nós lemos a palavra de Deus, o ano que vem, toda. Já li. Essa inclusive, brinquei com o Jota, que sou de lá, tem várias Bíblias, tem Bíblia nova. Falei, essa Bíblia aqui, se eu pôr a mão nela, lá onde eu quero. Porque ela está comigo tem muitos anos, É uma Bíblia toda rabiscada, uma Bíblia, E eu li ela toda. Essa eu já li ela toda também. Muito bom. Eu li recentemente uma Bíblia cronológica, que eu tenho um projeto para ela. Acabei de ler ela agora em setembro. Uma Bíblia cronológica. Alguém já viu falar? Muito boa. E eu tenho um projeto para ela, para passar ela para a igreja, os irmãos, cada um lê. Depois de terminar, nós vamos passar uma Bíblia que vai ser lida de ano em ano, com cobrança. Eu vou cobrar da pessoa, se eu não estiver lendo, eu vou tomar. E Deus já me direcionou quem eu vou emprestar a Bíblia e vou cobrar. Vou falar, você quer pegar? Só para quem quer. E depois que o outro lê comigo, nós dois vamos cobrar o terceiro. E assim nós vamos fazer uma corrente. Essa é a ideia que Deus me deu, o propósito que Deus me deu. Amados, então nós precisamos ser testemunho. Nós precisamos ser aquelas pessoas que abrem a boca e falam daquilo que Deus quer falar. Nós precisamos conhecer. Um dia eu estava dentro de uma sala, um cara começou a falar barbaridade. Ele falou até mal do povo da congregação, falando mal dos meus irmãos. Eles podem até não achar nós como irmão, mas eu tenho eles como irmão. E eu vinha metendo pau, eu falei, irmão, eu estava na sala, eu levantei, eu falei, deixa eu te falar um negócio, a Bíblia diz isso, isso e isso, a Bíblia não fala o que você está falando, não. Porque começou a meter o pau,
E eu já me levantei indignado, falei, então vamos, você quer ir? Então nós vamos pegar isso aqui. Tem gente que fala que religião discute, eu discuto, eu gosto de ser muito. E fui, e nós agora teve uma valentia por fim, quietou, falei, agora se você quiser conhecer a Bíblia, 1 hora para nós sentar nós dois, né? O que você está falando é verdade, é mentira, né? As igrejas tem policial corrupto, tem médico corrupto, tem pastor corrupto, tem padre corrupto, mas tem as exceções. Ele estava falando mal dos pastores. Falei, tem homens de Deus, não fala não, eu falo mesmo, não fala não, porque Deus coloca um trem em você aí, meu amado. Se você falar de um giro dele, toma cuidado, lava sua boca para falar do nome de Deus. Ele estava falando do chapelão, falando desse povo, né? Não fala, irmão, eu não falo. Pedir Macedo, não fala. São homens de Deus, são obras diferentes. Deus está operando, às vezes eu não concordo, mas eu tranco a minha boca. Sabe por quê? Porque Deus opera, Deus fala. E se tiver que cobrar, é Deus que vai cobrar. Eu sou um mero mortal. Quem sou eu? Então não falo e te aconselho a não falar de homens e de mulheres de Deus que Deus tem colocado. Oração, irmãos. Então, na verdade, na palavra, eu continuo lendo, continuo amando a palavra de Deus, te aconselho a você ler. Se você não tem medo de ler, você lê, tem 1139 versículos, a Bíblia, né? Você pode ler 3 por dia. 3 por dia. Sexta, sábado, domingo, você lê 5. Você lê toda a Bíblia. Vai vir com a cronologia, um método, né, no final do ano aí, para ler toda a Bíblia. Eu quero te convidar para que você possa aceitar esse desafio de ler toda a palavra de Deus. Oração. Quem tem costume de orar? Irmãos, nós precisamos orar. Porque é um meio de nós revertir de poder. Como anda a sua vida de oração? Você tem costume de orar, né? No começo da minha caminhada, eu tinha às vezes alguma dificuldade, né, de orar. Eu não sei se eu disse aqui, na minha célula eu costumo dizer que para começar a orar, se você não tem costume, você pega os dedos da sua mão. Você pega os dedos da sua mão e começa a agradecer. Se você tem 10 dedos, você tem 10 coisas para agradecer. 10. Só para você entrar na presença do Senhor. Antes da petição, você falou ontem sobre a gente tem costume de pedir, né? É verdade, é o mal que nós temos. Mas entra na presença do Senhor agradecendo. Agradece pela casa, pela igreja, pela liderança. Agradece pelas suas vistas, pelo seu andar, pelo seu carro, pela sua bicicleta, pelo seu filho, pelo seu trabalho, né? Pelo ar que você respira. Então, tem inúmeras coisas para você. E não repete no outro dia, não. Você acha outro dia. Então, prato, né? Comida que você tem a mesa todos os dias. Então, tem inúmeras coisas que você pode agradecer. Se usa só os 10 dedos da mão, eu ensino isso as pessoas que andam comigo. E alguns já falam, oh, Deus, agora usa até os dos pés. Porque realmente eu tenho muita coisa. Porque às vezes a gente esquece, né? Quantas coisas Deus tem nos dado, Deus tem operado, Deus tem feito nas nossas vidas. Estava conversando com o Lucas lá em casa, com o pastor, e nós estávamos conversando sobre a oração. E eu falei com o pastor e com o Lucas, eu falei assim, gente, nós precisamos turbinar a nossa oração. E eu falei isso lá na igreja, no grupo de oração, um dos dias da semana eu conduzo a oração lá. Nós faz como pastor aqui, né? Vamos líderes e cada um conduz um dia, certo? E um dia na oração eu falei, irmãos, a oração é muito bom, mas nós precisamos turbinar a oração. O irmão perguntou, como podemos turbinar? Eu falei, irmão, com jejum. Você tem costume de jejuar? Lembra quando Jesus falou assim, essa casta só sai com oração e jejum? Irmãos, nós precisamos nos preparar. A oração, ela abre o céu, mas o jejum rasga de fora a fora. Deus manda a bênção, porque Deus, eu imagino que ele chega daqui, ó, a pessoa está lá olhando e fala, não, isso é boa. Quando ele começa a jejuar, eu imagino que Cristo faz assim, Você tem costume de jejuar? Mas nós temos costume. Eu estava falando com o Lucas ali, com o pastor, e a igreja, né, pelo jeito, tem costume de orar, a nossa igreja tem costume de orar, tem costume de jejuar. Nós pagamos o preço, nós estamos num propósito ali, ele está no propósito dele lá, eu estou no propósito meu aqui. Eu fiz 2 anos atrás, quando eu entrei no ano novo, eu gosto de ofertar ao Senhor algo. Sempre. Quando eu entro no ano novo, eu oferto algo ao Senhor.
O povo falou, ah, meu irmão, você é viciado, na coca, viciado. Eu falei, eu vou mostrar para esse povo como eu sou viciado. Vou ficar um ano sem beber refrigerante. Entrei do dia 1º ao dia 1º do outro ano. Falei, vou voltar a beber minha coca. O pastor ficou bravo mais, que ele tem pavor de beber coca. Falei, não, é só para me ver se eu entregar os pés da cruz para o meu Cristo, para mostrar para ele que ele é mais importante que essa Coca-Cola. Eu bebo o rock, eu gosto. Quer me agradar, irmão? É picanha e Coca-Cola, só, não precisa ter arroz. Certo? Se você for fazer mandioca, você faz couve-flor para mim. Eles dizem que os ricos não comem mandioca, eles comem couve-flor. Aí eu peguei esse hábito. Só que eu não tenho comprado a couve-flor. Eu tenho na mandioca mesmo, mas eu gosto da couve-flor. Quer me chamar picanha, coca gelada, muito gelo e couve-flor. Não precisa mais nada. Sou facinho de agradar. Amém? Então, amados, eu peguei esse propósito e pus aos pés da cruz. Calei a boca do povo, que eu pensei, será que eu estou idolatrando essa coca mesmo? Todo mundo que via uma coisa de uma coca mandava foto para mim. Eu vou acabar com essa ladarinha. Acabei. E teve um ano que eu entrei na presença do Senhor. Eu estava muito fraco na oração, né? Não sei se você acha que você está forte. Eu falei, eu quero orar todos os dias 1 hora. Eu vi o nome de Deus falando que é possível. No servo do Senhor. Eu falei, eu vou orar 1 hora todo dia. Todo dia. Eu falei, Senhor, eu tenho de manhã. Eu tenho da meia-noite até a meia-noite do outro dia. Eu vou tirar 1 hora, não interrompo, não é meia hora não. É 1 hora de oração todos os dias. Segui com propósito. Às vezes, tem uns amigos que andam comigo, nós assamos muita carne, que é o Josias e o Beto, são homens especiais para mim, são meus amigos, são quem já passou noite no monte comigo, nós temos esse propósito de pirar a noite no monte orando, são homens de Deus, são servos do Senhor conosco ali no Planalto, com pessoas que estimam essa. Aí, às vezes nós estávamos assando carne na casa deles e dava de 10 e meia, eu falei, deixa eu te falar, eu tenho que chegar em casa até 11 horas, porque eu sabia que eu tinha que orar, e não poderia passar das 11, porque dava 1 hora, das 11 à meia-noite, certo? E se eu quisesse puxar mais 1 hora, no outro dia eu estava livre. Era o propósito que eu fiz com o Senhor. Eu vou puxar agora de mim no outro dia. Mas por que eu fiz isso? Porque eu achava que não era tão certo. Mas é isso, irmãos. Eu consegui fazer 1 ano de oração, do dia 1º ao dia 1º. Eu quero te dizer, o que você vai fazer para chamar a atenção de Deus durante o ano de 2024? Faz um propósito com o Senhor. Eu fiz esse propósito aqui, Deus me honrou, Deus me abençoou, né? Foi muita bênção. Que Deus me abençoou, eu vi Deus falando comigo ao meu coração, Deus ministrando ao meu coração. Teve noites que eu tenho um quarto lá no fundo, eu chamo quarto de escuta, eu joguei um pano, né, um tapete, e ficava, e era bênção. Agora eu quero, para finalizar, eu vou falar aqui, minha vida está me cobrando do horário, eu acabei me perdendo. Santidade, irmão, nós precisamos ser santos. Seja santo como o vosso Deus é santo. Nós precisamos ser um povo puro, um povo que ame em retidão. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus, irmãos? Seja santo. Você quer andar e ir para o céu? Seja santo. Porque lá no céu não entra pecado. Se você tem pecado de estimação, você larga, você deixa. Porque Deus não vai permitir ninguém entrar no céu sem ser santo. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que está em 2 João. O pastor tem falado da carta de João. Eu quero ler de 2 João aqui. 2 João 2,15. 1 João 2,15. Já vou ler para não perder tempo. Não ame o mundo, nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos, a natureza humana, a vontade de ser, que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, vem do mundo.
Irmãos, ame as coisas de Deus, tenha prazer de fazer a obra, tenha prazer de estar no Senhor, tenha prazer de passar pela porta. Eu pus algumas coisas aqui, não vai dar tempo de falar sobre a porta. Jesus disse que Ele é a porta. Se você já passou pela porta, eu quero te dizer que você já está no caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, você tem que andar e trilhar nesse caminho. Se você não passou pela porta, eu te digo que você está atrasado. Porque a Bíblia diz lá em João 12: todos os quanto receberam se tornaram filhos de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então passe pela porta. Se você não passou, parte. Se você passou pela porta, você tem um caminho. Jesus disse, né, lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ande nesse caminho, trilhe nesse caminho, porque nesse caminho você vai encontrar um destino, que é o quê? A morada, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Você tem desejo de morar no céu, irmão? É isso que eu te digo. Abra pela porta, ande nesse caminho, paga o preço de oração, paga o preço de jejum, paga o preço de santidade. Só assim você vai alcançar o céu. Larga todo o sono, deixa para trás tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem tentado te parar. Persevere até o fim. Aos vencedores darei a coroa da vida. Amém. Você já carimbou seu passaporte? Glória a Deus. Amém? Amém? É isso que eu quero te dizer. Não durma no volante. Você está numa viagem aonde Deus vai vir te buscar. Você está com o passaporte na mão, que foi dado na cruz do Calvário. Não perca. Não perca. Segure firme. Não deixe que o inimigo te tome, para que você alcance o céu. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade, quero passar aqui para o pastor. Como Deus é bom, irmãos. Eu me sinto assim privilegiado de estar nessa casa. Eu quero passar para o pastor, ele vai fazer as considerações finais aí. E vamos andar com Cristo. Vamos amar a obra do Senhor. Vamos falar desse amor, né? Vocês estão levando a arca. Traga gente para pegar a arca contigo, né? Nós temos feito dessa maneira, temos mostrado Cristo através da nossa vida. É com amor, com gratidão, com santidade, com unidade. O povo vai ver que nós somos um povo diferente. Você já viu aquele louvor? Onde está aquele povo diferente? Barulhento. Onde está aquele povo? Eu gosto mais daquele hino. Esse povo é nós. Que vai estar agora. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí. Nós somos um povo barulhento. Glória a Deus, somos louvor. Glória a Deus. Glória. Amém. Nós precisamos despertar. Moços, nós vamos estar